Nossa Senhora tem pedido muito que a gente volte a rezar. E a rezar não é rezar o terço só. Porque quando a gente reza o terço, se eu chamo você para rezar o terço, a primeira coisa que você me pergunta é, já está doido para acabar? Quanto tempo falta para acabar? Quando eu digo oração, eu digo eu com Ele. Eu digo uma relação com Deus vivo. Isso que eu estou chamando, não estou dispensando o texto, de forma alguma, é para rezar também. Mas eu estou falando desse encontro, onde eu medito a pessoa, eu converso com Ele, eu escuto a palavra e falo, o que essa palavra tem para me dizer hoje? É assim. Então, se eu não começo com a fé todo dia, ela é construída, é devagarzinho todos os dias. A única coisa que não tem estacionamento é fé. Não existe parque de estacionamento espiritual, não é? A gente está sempre em movimento, sempre a caminho, sempre a caminho. Então, nós temos que pedir a Deus as graças. E a graça de rezar, graça espiritual. A graça de eu ter um horário todos os dias com Ele. Assumir todos os dias que é por causa dEle que eu defino todo o resto da minha vida. Então, eu só dou conta de responder, para quem que eu vivo? Quem é verdadeiramente o Senhor da sua vida? Quem é Ele, o Senhor? Tudo mais da sua vida está decidido a partir daí. Tudo mais. Quem é o Senhor da minha vida? Isso define. Define todas as suas atitudes. Mas se a gente não tiver consciência de quem é o Senhor, e se eu achar que o Senhor sou eu mesma, essas atitudes serão todas diferentes. Realmente eu vou repetir e fazer tudo o que eu tiver que fazer na igreja, somente vazio, ritos vazios. Eu só cumpro o rito, mas eu não coloquei o meu coração e a minha alma. E aí pensa, quantas vezes você já entrou numa missa e saiu da mesma forma? Quantas vezes você participou de algum movimento de oração e saiu do mesmo jeito que você entrou? Então nós precisamos de ter humildade, de entender que nós não temos a nossa fé pronta, mas ela é um caminho de construção. Que é acreditar que eu tenho um Pai amoroso, cuidadoso, esse é o princípio. Que eu sou um filho amado, segundo princípio. Que Ele cuida de mim, mas que eu preciso me alimentar dEle. Então, a gente fica parecendo que a gente mudou para o intercâmbio e a gente perdeu a forma de comunicar com Deus. Igual quando você mudou do interior para o capital, igual quando eu mudei, não tem jeito de falar em casa. A gente perde esse elo, não pode. A nossa forma de manter com Deus chama-se oração. Em tudo é a forma de eu falar com meu Pai. Eu preciso falar com meu Pai. Como é que eu faço isso? Eu rezo. Então eu vou falar com meu Pai agora. O Senhor está sabendo disso? Eu preciso de ajuda nisso. Se ouviu isso que aconteceu? Eu preciso do Senhor aqui. É assim. Isso é uma caminhada. E Deus vai nos ajudando, né? É aquilo que eu falei. Nós vamos adquirindo, pedindo que a nossa fé vá acompanhando o nosso crescimento físico. A gente precisa de amadurecer a nossa fé. Não podemos ter uma fé infantil. Ela não cabe mais nos moldes da nossa vida hoje. Então, isso é um desafio grande. Desafio grande. De pedir a Deus para amá-lo acima de todas as coisas. O que o Evangelho nos pede nesse domingo, que a gente leu no domingo, chama conversão. E a conversão é um trabalho de todo dia. Nós precisamos pedir a Ele. Senhor, me dê a graça de todo dia de trabalhar. E existe na Bíblia uma oração, no Novo Testamento, que ela é uma das súplicas, assim, de maior profundidade. Vocês lembram quando um pai estava com um filho endemoniado e que tentaram que os discípulos libertassem e não conseguiram? E aí, quando ele leva para Jesus, ele fala com Jesus, se podes. Aí Jesus fala com ele, se podes? E fala, eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Essa oração é a oração para ser nossa. É a oração que a gente precisa gritar, pedir a Deus, falar, Senhor, eu creio que o Senhor é meu Deus, eu creio que o Senhor me criou, eu creio que o Senhor tem um propósito na minha vida, eu creio que o Senhor tem uma vida para mim muito maior do que eu estou imaginando. Eu sei que o Senhor tem tudo de bom, mas me ajuda a crer. Não me deixe me acomodar na minha fé e achar que eu já sei tudo da fé. Não me deixa, Senhor, mas me ajuda a caminhar. Então essa missão eu entrego para o Senhor, de colocar humildade na minha fé. Coloca humildade na minha fé, meu Deus. Me ajuda a entender que eu preciso aprender, que eu sou pequenininho mesmo, e que eu quero crescer na minha fé. Eu quero viver com intensidade e paixão por Ti. Eu quero que a minha vida toda seja permeada por Deus.